Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o tema do vídeo de hoje é uma outra dúvida muito comum de quem está começando aí com os testes de unidade. Será que eu tenho que testar código de configuração? Toda vez que eu vou ler um arquivo de configuração, um appsettings.json, um web.config ou algum outro arquivo de configuração que você tenha dentro da sua aplicação ali, que não fique até dentro da do próprio diretório da sua aplicação, será que eu tenho que fazer teste em cima desse código? Essa é uma dúvida bem comum mesmo, tenho escutado ela várias vezes aí ao longo das últimas semanas, e eu também acredito que ela seja bem comum, porque eu também tive essa dúvida quando eu comecei. Eu ficava muito preocupado com isso, né? Pô, mas será que eu tenho que testar? Será que eu não tenho? Será que é estranho eu ter que fazer desse jeito? E a gente acaba meio que se enrolando com esses detalhes. Sendo bem direto, sim, você tem que testar. Todo o código da sua aplicação, em teoria, deveria ser testado. É claro que nem sempre você vai ter tempo de testar tudo que você gostaria. E aí a gente já vai falar um pouco sobre tempo já já. Mas a resposta mais direta é sim, você deveria testar, mas também depende de como é esse seu código aí, depende do que você escreveu para ler o seu config. Às vezes parece que eu fico muito em cima do muro, né? Toda hora eu fico respondendo aqui que depende, mas na programação, apesar de ser uma coisa, uma ciência exata, né? Ela não é tão exata, tão padronizada assim. Depende muito do seu contexto. Algumas soluções elas vão funcionar bem para o seu cenário, e outras não. Algumas talvez funcionem bem para mim, mas não vão funcionar bem para você. Então, como eu sempre gosto de dizer, existem várias formas de fazer certo e tem várias formas de fazer errado. Contanto que você escolha uma das formas de fazer certo, não tem problema nenhum. Mete bronca lá, e bola para frente. O importante é não escolher uma errada. Então, depende um pouco do seu cenário. Se você escreveu o código, ele em teoria deveria ser testado sim, mas dependendo de como você escreveu, talvez você não precise testar. Eu acho que esse é o principal ponto. E antes de entrar um pouco aqui em como você faria para testar o seu código de configuração, eu queria falar um pouco sobre prioridade, sobre tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Não existe você brotar tempo do chão ou negociar tempo com o seu chefe. Você prioriza as coisas que são mais importantes e ganha tempo para fazer outras coisas. É simples assim. Se você quer ter tempo, você precisa aprender a priorizar. O valor do seu sistema, o valor do seu software, ele não está no seu código que acessa o banco de dados, ele não está no seu código que acessa serviços externos, que faz comunicação externa, a menos que o seu software seja um driver de acesso a banco, a menos que o seu software seja um software de integração. Essas coisas elas são periféricas, elas são secundárias. Então, elas são importantes sim para o funcionamento geral do seu sistema, mas elas não são o core. O core do seu software está sempre dentro das regras de negócio e do fluxo de negócio, os processos de negócio. O software nada mais é do que uma reunião de processos de negócio, uma automação desses processos. Muitos deles serão feitos na mão, são feitos até hoje em grandes empresas, até em Excel. As empresas já existiam antes de a gente escrever software. O caso é que, de novo, a gente precisa de prioridade. Eu tenho que priorizar aquilo que importa. Para a empresa, às vezes não importa tanto ficar fazendo trabalho burocrático, trabalho repetitivo. Então a gente delega esse trabalho para o software. E aí, a aplicação de regra, checagem que você fazer manualmente, você pode transportar para o software. Essa é a função, automatizar trabalho. A gente ganha tempo priorizando outras coisas. No caso da empresa, ela vai priorizar aquilo que precisa de uma análise manual e não aquilo que pode ser automatizado pelo software. A maioria das coisas sim pode ser automatizado, mas aí já é um outro fórum de discussão aí. A gente tem que focar os nossos testes naquilo que importa. Aquilo que importa de verdade. Então, você tem que testar o seu código de configuração, mas isso não deve ser uma prioridade. A sua prioridade sempre deve ser código de regra de negócio, código de fluxo de negócio, processo. Os processos precisam funcionar. Comunicação
que é onde geralmente a configuração está atrelada, essa parte ela é periférica. Ela pode sim, pode não, ela deve ter teste. Você não pode deixar careca lá, mas se você tiver que priorizar alguma coisa, prioriza regra de negócio, fluxo de negócio. Por quê? E aí eu acho que é uma questão que poucos devs se fazem, né? A gente não questiona muito sobre isso. Será que o seu config ele sofre muitas alterações? Será que às vezes você não está escrevendo um pouco mais de código ali dentro da sua aplicação para fazer checagens que nunca vão acontecer? Se o seu config não muda muito, talvez você não precisa ficar se apegando a código para ler, a código para checar se está correto, se foi preenchido da forma correta. Na maioria das aplicações, a gente cria o config, configura a aplicação uma vez, duas vezes, três vezes até, mas depois que o software entra em produção e ele está rodando, ele já está operando de fato, dificilmente a gente mexe nessas configurações. Cara, você não vai mudar o banco de dados, o nome dos servidores, o nome do balance do servidor, a porta. Você não vai mudar isso do nada. Provavelmente uma alteração desse tipo vai exigir que você faça alteração dentro do seu código. Então, na maioria das vezes, a gente meio que superestima esse código de configuração. Eu vou mostrar para você um exemplo aqui da solution que eu criei para a gente pegar a parte prática. Eu criei um repositório, uma classe de repositório bem simples aqui, que nesse caso não é um repositório de fato, né? Ele não vai no banco, não se conecta ao banco para fazer nada. Eu deixei aqui fixo só para a gente conseguir testar, mas esse trecho de código aqui ele é bem comum. Provavelmente na sua aplicação também vai ter. A gente recebe aqui na injeção de dependência o iConfiguration, que ele já é built-in do próprio .NET, né? Se você não conhece, dá uma estudada aí. Um código comum aqui, injeta o iConfiguration, eu pego a section, que é esse config aqui. Então eu tenho aqui uma seção para MongoDB. Eu sempre uso eles nos meus exemplos, né? Porque ele é bem simples de usar. E uma chave aqui com a connection string do Mongo, que eu simplesmente vou ler e vou usar ele para conectar ao banco. E aí, se não tiver essa chave aqui no config, eu dou um throw exception dizendo que olha, o arquivo de configuração não tem a connection string. É uma proteção comum que você vai ver em praticamente todo o sistema aí, a gente se preocupa com isso, mas qual que é a chance desse config não ter o connection string? Será que faz sentido? Será que na hora de distribuir eu posso ter uma alteração disso? Ou será que eu nunca vou mexer? Se você nunca vai mexer, de repente fazer essa verificação não é necessário. É uma coisa para a gente pensar. É uma coisa para você se questionar na hora que você está fazendo as suas classes de configuração. Também é muito comum que a gente crie uma outra classe só para fazer isso. A gente cria aqui uma classe que lê um configuration utility aqui que lê o config. Lá no seu web config, ou até um config externo que você tem aí na aplicação, você carrega ele para dentro dessa classe e faz as leituras. E aí geralmente tem esse tipo de código lá também, né? Mas se não tem essa chave, solta uma exception. Se está preenchido, sei lá, de repente ela tem que ter um formato específico. No caso do e-mail, por exemplo, você colocou um texto aqui que não é um e-mail. E aí o cara coloca lá, o dev coloca até uma validação na hora de ler o config. Será que eu tenho necessidade de fazer essa validação? De novo, existem casos e casos, sempre vão existir casos e casos. Então, às vezes, isso pode ser realmente necessário. Mas eu quero que você pense um pouco a respeito. Que você, pelo menos, questione. Muitas vezes, isso não é necessário. Eu já mexi em bastante aplicações, eu posso te dizer que, na maioria das vezes, a gente configura ela uma vez e depois que o software está estável em produção, a gente para de configurar. Tanto que, muitas vezes, num sistema que é muito grande,
um monolito, que tem várias coisas ali dentro dele, ele tem muitas chaves de configuração. E várias delas elas ficam desatualizadas. A gente para de usar, a gente troca uma pela outra e não apaga. Então o seu config fica gigantesco, ele tem um monte de coisa lá e muitas vezes você nem está usando. E aí o código da configuração ele fica parado aqui no seu código de produção. E você nem está usando. Voltando lá para o primeiro ponto, você tem que testar seu código? Em teoria, você deveria. Agora, se você não escrever essas verificações para o seu config, você fica livre de testar. Então não precisa ficar testando se for o caso. Nesse caso aqui, se eu não tivesse escrito esse if, eu não precisaria testar isso. Pensa bem antes de escrever o seu código. Pensa bem antes de ficar colocando if ali. Lembra que a configuração ela é secundária. Seu código de configuração é secundário. A prioridade é testar a regra de negócio e o fluxo de negócio. Então, quanto mais tempo você gastar testando coisas secundárias, menos tempo você vai ter de testar o que importa de verdade. É mais uma reflexão aí para você. Eu sei que você já tem bastante coisa para pensar, mas eu gosto de trazer esses questionamentos, porque tudo que a gente coloca como barreira, principalmente para dar desculpa do tempo, são motivos que a gente arruma para não fazer teste. Ah, mas não deu tempo. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas a empresa não prioriza. É você que não está priorizando. A escolha de fazer isso é sua. O que você tem que priorizar, eu já te falei. Agora, se você está gastando tempo com outras coisas, você tem que avaliar se o custo-benefício é bom. Muitas vezes você vai criar esse teste aqui e nunca mais vai alterar ele. Teste bom é o teste que quebra. E com certeza os testes das suas regras de negócio, de fluxo de negócio, eles vão quebrar. Porque lá você vai mexer toda hora. O requisito que vem do seu cliente não pede para você alterar a configuração do banco de dados. O requisito pede para você alterar uma regra de negócio. Então, se você tem código de configuração, você deveria sim ter teste, mas se você lotar sua aplicação de código de configuração, talvez você está gastando tempo com uma coisa que não vai fazer tanto efeito assim. É uma coisa para pensar. Pensa aí que eu acho que vai fazer bem para você. Vai começar, você vai ver que essas coisas liberam tempo para a gente fazer outras coisas. São questionamentos que parecem bestas, que parece que às vezes é desleixo, às vezes não vale a pena, mas não é. Como eu disse, tudo que você puder fazer para economizar seu tempo, para você conseguir mais tempo de testar o que importa, é melhor. E eu tô aqui para te ajudar com isso exatamente. Então, vamos falar um pouco sobre a parte prática da coisa aqui. Como que eu faço para testar? Se eu quiser testar a configuração, eu tenho que mocar o iConfiguration. Você pode vir aqui, eu já criei aqui um projeto de testes para a gente pilotar. Vamos testar esse cara aqui mesmo. E a gente vai fazer um teste desse throw new exception aqui. Deveria ocorrer erro se não houver connection string. E aí o que eu vou fazer? Vou instanciar essa repository. Pedido, né? Opa. Pedido repository. Var retorno é igual a pedido.obter vou passar um código qualquer aqui. Aqui eu vou testar a exception, né? Então, deixa eu pegar aqui. Exception é igual a nosso amigo assert.throws_exception. Se você não conhece, ele é um cara que vai tratar
a sua exceção, né? Então, se acontecer alguma exceção dentro do seu código, ela vai capturar essa exceção e vai fazer um assert para saber se ela ocorreu ou não. E aí ele passa um lambda aqui. E aí a gente faz com uma boa prática, né? Eu gosto de fazer isso aqui. xc.message, que é dar um assert em cima da mensagem. Às vezes você precisa, às vezes não precisa. Eu gosto bastante de fazer isso para garantir. Só para saber se, sei lá, vai que deu uma exceção nada a ver ali. Isso aqui também não é uma boa prática, né? Se você quiser fazer isso realmente no seu código de produção, não use um throw new exception, é uma prática que não é muito boa. É melhor que você crie a sua própria exceção, que herde de system exception. Toda exceção vai herdar de system exception, mas que você use uma específica para poder dar catch específico também no seu código, se você precisar. Se você não precisar, não tem problema. Mas não é uma boa prática, não. Eu só coloquei aqui para acelerar o exemplo mesmo. E aí aqui, ó, já bugou o teste porque ele está pedindo um mock. Então eu já estou com o mock instalado aqui. Eu vou criar um mock aqui. Se você não conhece Mock.io, dá uma pesquisada aí. Mock.io é um framework de teste muito bom. É um framework de mocks, né? E ele tem bastante recursos, ele é muito bem aceito pela comunidade. Dá uma pesquisada aí, com certeza você vai achar bastante documentação sobre ele. Já testei vários frameworks de teste, para mim, o Mock.io foi o melhor de todos. Foi o mais versátil, mais simples também. E aí a gente passa aqui a instância de AI configuration. Compilou aqui. Acho que eu vou rodar aqui que eu acho que vai passar. Eu vou quebrar o primeiro teste só pra gente... Só pra gente ter o vermelho do teste aqui. Eu acho que é importante você quebrar seu teste primeiro para você se acostumar a ter feedback negativo. A se acostumar a ver vermelho sempre. Muitas vezes o pessoal escreve 30, 20 testes ali e todos passam de primeira. E o dev não sabe ali se realmente passou ou não, se passou por acaso, se ele esqueceu de pôr um assert, passou também. Por isso que eu gosto de reforçar. Sempre que você for fazer um teste, faz ele ficar vermelho primeiro. Nunca faz ele passar de primeira, não. Deixa eu ver a mensagem que deu aqui. Deu um null reference exception. Vamos ver o que aconteceu aqui no debug. Ah, sim, é porque o config está instanciado, mas o getSection ele é uma chave aqui, né? Então eu preciso mocar o getSection. Na verdade, eu preciso fazer um setup do getSection, né? Então, vamos lá. mockcfg.setup getSection it is any string e returns AI configuration section mockcfgsec.object. E aí, vamos ver se isso aqui resolve o problema.
E aí quebrou agora sim por causa da mensagem, né? Vamos só voltar aqui. Eu não sei se deu para entender, eu vou digitando aqui e esqueci de comentar, né? Então aqui eu criei um mock do iConfiguration, em primeiro lugar, para preencher a instância da injeção de dependência aqui. Depois aqui no retorno, como o getSection ele está pegando uma chave aqui, como se fosse um dictionary, não sei se é um dictionary, acredito que não, porque senão eu teria que mocar como um dicionário aqui, mas eu tive que criar um outro mock, porque o getSection ele devolve um objeto do tipo iConfigurationSection. Então foi só criar um mock dele aqui e retornar a própria instância desse mock, que no caso aqui vai retornar em branco, né? Vai retornar um nulo, e aí vai cair aqui nesse Connex nulo. Vamos só debugar para você ver. Passou o teste aqui, né? Vamos debugar aqui só para a gente observar. E tá aí, ele retornou nulo. Na primeira vez deu erro porque esse cara aqui retornou nulo. Agora ele retorna uma instância de iConfigurationSection, mas que está nulo. E aí entrou aqui no nosso throw. E nosso teste passou. É possível você mocar esse cara, o retorno desse cara aqui também. Mocar o iConfiguration, às vezes não é uma tarefa tão simples quanto a gente gostaria. Eu já tive várias oportunidades de fazer um mock desse cara em sistemas legados, principalmente sistemas que já estavam em produção, e estava usando o iConfiguration. Para configurações como essas daqui, que são bem simples, né, que tem aqui um campo com uma chave, um nível de chave aqui, não é um grande problema não. Quando o seu config ele começa a ficar mais complicado, aí a coisa vai se enrolando um pouco. Então, você tem que lembrar que o app-settings é um JSON. Então, você pode criar uma estrutura de JSON aqui gigantesca. Em alguns casos, eu não tinha uma estrutura com muitos nós, muitos subdocumentos aqui, né? Mas, às vezes, acontece de você simplesmente ter um subnível só, do tipo um objeto aqui dentro. Isso é bem comum, isso acontece. E aí quando você está lendo o config, é uma coisa relativamente simples. Quando você vai mocar, a coisa já não é tão simples assim. Então, às vezes, começa a adicionar uma complexidade no seu teste, que é o que eu disse. Você vai começar a arrumar desculpa para não fazer. Então, eu recomendo que se você estiver fazendo o seu código de produção, que você evite de injetar o iConfiguration diretamente nas suas classes. Ah, mas é tão simples, ele está lá disponível, é legal. Cara, é legal, mas pode gerar algumas complicações. Se você não tem muita leitura do config e o seu sistema ele é bem pequeno, não faz tanta diferença assim. Quando você pega um sistema que começa a ficar grande, e grande eu não estou falando que é um sistema monolítico gigantesco, não. Um microserviço, por exemplo, que tenha muitas configurações, já pode ser um problema. São coisas que têm duração pré-determinada. Elas têm prazo de validade. Então, é uma solução possível? Sim, ela é uma solução possível. Pode servir para o seu contexto? Sim, ela pode servir para o seu contexto. Mas pode ser que ela pare de servir em algum momento. Então, você tem que ter ciência de que isso é uma solução que tem prazo de validade. Se a sua aplicação começar a ficar grande, você tem que começar a pensar em refatorar. O outro problema disso aqui é misturar o seu código de configuração com o seu código de aplicação. Esse caso aqui é um deles. É muito comum que a gente pegue dados do config e que misture ele ali no meio do seu código. Talvez o repositório não seja o melhor exemplo. Vou até escrever essa outra classe aqui, que é para demonstrar isso. Quando a gente vai mandar um e-mail, classes de e-mail, é muito comum a gente fazer isso aqui, ó.
Eu pego o remetente, aí eu pego o servidor SMTP, daí eu configuro, claro que é uma classe de exemplo, né? Eu também não entrei a fundo aqui, mas aí eu venho aqui, eu crio o meu objeto de e-mail, aí eu preencho o body dele, seto o body, às vezes eu tenho um texto, um título padrão, o título padrão também está aqui no app Settings. Mas então fica fácil eu fazer isso aqui. Porque eu já tenho o iConfiguration aqui, eu injeto ele aqui e vou pegando os dados da configuração direto. E não tem problema. Como eu disse, às vezes não tem problema, às vezes tem. Então, quando você mistura o seu código de configuração com o código de execução, com o código do fluxo de execução da sua aplicação, começa a ficar difícil de testar. Então, toma muito cuidado quando você mistura configuração com teste. Lembra que a configuração ela é simplesmente estado. E estado você pode injetar pura e simplesmente por injetar. Assim como você faz com o serviço, assim como quando você injeta o iConfiguration, você está obrigado a usar esses métodos aqui. GetSection, fazer leituras dentro do seu config. E se por acaso você tiver algum código que, por exemplo, igual esse daqui, que você precise realmente checar um valor, esse teste vai estar no meio do seu código de aplicação. Por que eu vou checar se tem remetente enquanto eu estou montando o e-mail para enviar? Eu não preciso fazer isso aqui. É melhor eu delegar para uma outra classe. É melhor eu jogar para outro lugar. Se você tiver que checar. Né? Se você não precisar, que geralmente é o melhor dos casos, não tem necessidade. Mas é só para você entender o ponto. Então é ruim misturar as coisas. Tenta separar e evita de injetar diretamente o iConfiguration. Outra coisa que às vezes não é muito legal é que a gente acaba dividindo o config em seções, mas quando você injeta o seu config aqui no iConfiguration, você está injetando o config inteirinho. Então, no mesmo lugar onde eu estou pegando dados do repositório, eu posso acessar dados do e-mail, por exemplo. E aí é uma quebra de limites. Aí já pensando um pouco em arquitetura e, por que não, também em teste. Começa a dificultar algumas coisas. Você vai abrindo portas para outros devs que não têm muita experiência começar a vir aqui e acessar, por exemplo, da sua classe de e-mail, conectar no banco de dados. Às vezes pode parecer para você que é um absurdo falar isso, mas eu já vi acontecer várias e várias vezes. E não só acessar o banco de dados. Muitas vezes é uma configuração de log, é uma configuração de um arquivo texto, e está todo concentrado no meio de um método que não tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver com log, não tem nada a ver com acessar banco, não tem nada a ver com gravar arquivo texto. Mas a configuração fica lá disponível. Então também você tem que pensar nisso. Quando você está disponibilizando o iConfiguration para todo lugar, você está propenso também a distribuir sua configuração para todo lugar. Eu não vou entrar aqui no mérito de como você faz um mock com o iConfiguration, porque eu não recomendo que você faça. O que eu recomendo? Você pode criar uma classe específica só para dar bind dos dados do seu config. E aí você não precisa ficar se preocupando com essas coisas. Mas como que eu leio? Eu vou ter que dar um getSection lá? Não precisa. O desenho fica melhor, fica bem mais simples, porque você consegue pegar partes específicas do seu config, você pode criar classes separadas para ele. Eu posso criar aqui uma classe só para a seção MongoDB e uma classe só para a seção e-mail, se eu quiser. Se eu quiser, eu posso criar uma classe com tudo, também não tem problema, mas aí talvez não faça tanto sentido. Eu posso agrupar seções em uma classe específica também. Eu posso fazer várias coisas do jeito que eu achar melhor aqui. Então, em termos de desenho de aplicação, desenho de solução, fica melhor. Eu considero melhor. Você consegue separar e aí você você mata esse problema do limite que eu falei. E você também acaba economizando um pouco de código. Quando você faz o bind automaticamente, você consegue primeiro eliminar o método de leitura, que nesse caso aqui é o getSection, e você também consegue concentrar, caso você precise fazer uma verificação desse tipo aqui, você consegue concentrar isso dentro da sua classe de configuração ou
dentro do seu método de configuração. Vai ficar fora da sua aplicação, não tem nada a ver com ele. Vai ficar, não é que vai ficar fora da aplicação, né? Vai ficar fora da linha de execução do seu código. Como é que você faz isso? Eu já criei algumas classes aqui, que é seção e-mail, seção MongoDB. Como eu falei lá, eu criei uma classe para cada uma das sessões. Tenho aqui seção e-mail e criei uma interface para elas. Para fazer a carga desse config, você vem aqui no seu startup e pode adicionar a sua classe aqui. Eu vou adicionar aquela do pedido repository. Seção MongoDB. E aí a gente vai usar um recurso aqui do container, que é usar um lambda para fazer essa carga. O configuration ele já está disponível aqui dentro da classe startup, né? Ela já vem injetada pelo container. Aí eu vou ler a seção MongoDB e aí eu vou usar esse método get e eu vou passar aqui seção MongoDB, que é a classe concreta da interface. Esse método aqui ele vai ler o getSection, né, e a partir do configuration section ele vai carregar o seção MongoDB para mim, vai preencher esse objeto automaticamente. Eu já declarei esse cara como singleton, porque lembra que eu falei, o seu config ele vai já ficar em memória, ele é static. Então ele vai carregar e só vai descer da memória se você baixar a aplicação. Então não tem sentido você fazer isso ser scoped, né? Eu falei scoped em outro vídeo, scoped. Não tem sentido ele ser nem transiente nem scoped. Tudo que for código de configuração você pode manter como singleton. Se você não sabe o que é scoped, singleton, transient, eu vou deixar um link aí no vídeo. Não sei se aparece em qual dos lados aqui. No final do vídeo também eu deixo um link lá. Uma aula só para falar disso. O que é scoped, o que é singleton, o que é transient. E aí você vai entender melhor se você não souber. Aqui então estou adicionando a configuração e aí lá na minha classe de repositório, ao invés de receber o iConfiguration, eu vou refatorar aqui para receber a classe que eu injetei. Vou até deixar com o mesmo nome aqui para ficar mais fácil. E aí, olha só, eu posso apagar todo esse código aqui. Melhor, vou até deixar o throws aqui só para a gente manter o teste lá. E aí esse resumo é esse aqui. Ele vira um objeto simples, que só está armazenando estado. Vamos rodar ele aqui para a gente ver. Aí quebrou o nosso teste, né? Vamos arrumar o teste aqui. E aí eu elimino a complexidade de ter que mocar o iConfiguration. Mock seção Mongo. Buildou, vamos rodar o teste agora aqui. Eu só troquei uma coisa pela outra. E aí passou o teste aqui. Ele soltou o exception do mesmo jeito. Vamos debugar aqui só pra gente ver como que ele entrou.
E vamos ver aqui, obter. E retornou o nulo igualzinho. Se você quiser, eu não sei se você sabe, né? Se você quiser mocar um campo, aí você tem que usar, tem um método específico aqui para fazer setup disso. Eu deveria retornar pedido. A gente vai usar aqui, ó, mock.secmongo.setupGet. E aí a gente vai usar esse cara aqui, connectionString.returns. Podemos colocar qualquer coisa aqui. E aí se a gente rodar esse mesmo teste, que vai dar um throws exception ali, o teste deve quebrar. Quebrou, no exception thrown. E aí para a gente fazer esse assert, a gente tem que pegar aqui o pedido. Opa, tem que fazer a chamada aqui do obter, né? Deixa eu. Retorno é igual a pedido.obter, né? Retorno ponto conexão. Vamos quebrar o teste aqui de novo. Mas ele precisava retornar isso aqui, né? Então eu coloquei aqui só no pedido repository para devolver o texto da conexão para a gente ver o que ele pegou, né? Se ele realmente está pegando também, às vezes, sei lá, por algum motivo não pega. E aí aqui, a verdade, eu dei um mock aqui para retornar SSS, né? Então tem que retornar SSS. Não é para retornar o config, né? Eu moquei esse cara. E aí o teste passa. Eu não sei se você conhecia aqui, setupGet. Geralmente a gente moca métodos, porque afinal, né, eu estou mocando ali comportamentos e não o estado da aplicação. No caso do config não tem como, né? Você precisa disso. Você também não precisa mocar o cara da configuração. Se você quiser, você pode criar um objeto concreto aqui da interface mesmo. E preencher ele na mão, também não tem problema nenhum. Bom, mas é isso, eu só quis mostrar aqui para vocês um pouco sobre configurações. Esse recurso de fazer bind das suas configurações, ele é muito bom. Veja que aqui eu deleguei totalmente a configuração para o lugar onde eu deveria configurar mesmo, que é o Configure Services. É aqui que eu configuro as minhas dependências. Esse cara aqui ele só vai executar uma vez. Também não tem sentido você configurar aqui, porque toda vez que executar esse método, essa configuração vai ser executada de novo. Então, da forma como estava lá, ou na forma como está a classe de e-mail, toda vez que essa classe for instanciada e esse método executar, esse código aqui ele vai ser lido. E não tem necessidade de eu fazer essa leitura aqui. Mesmo que seja em memória, às vezes na sua aplicação não é um arquivo externo, e aí talvez você não está guardando ele num cache, não está guardando ele na memória, e aí toda vez você está indo no disco, isso pode causar um problema de performance, tem várias implicações aqui. E nesse caso, não tem como isso acontecer, eu já separei o momento da configuração, ele é singleton, só vai acontecer uma vez. Então é uma solução bem mais simples, seu código fica mais limpo, é bem mais simples você receber só um objeto aqui com um campo. Dá uma olhada lá, pensa nisso tudo que eu falei, questiona se as suas configurações elas precisam desse código, precisam ter verificação em todo lugar. Se você não vai ficar alterando seu config toda hora, talvez não tenha necessidade de você ficar checando valores que estão lá, foi você mesmo que preencheu.
Você não vai, a menos que você tenha realmente uma real possibilidade de entregar para um usuário e esse usuário alterar a sua configuração, assim como as configurações do Visual Studio, por exemplo, do Eclipse, das ideias de programação, que eu posso entrar lá e alterar. Se isso não existe, você não precisa ficar checando. É um teste a menos para você fazer. Se você tiver que fazer, não tem problema nenhum. Aí você testa isso aqui que eu falei, cria uma classe de configuração para sua aplicação e carrega suas configurações lá. E aí você vai ver que fica mais simples, fica mais limpo, fica até melhor para você mexer. E se você tiver alguma sugestão, se você tiver algum jeito diferente de fazer que você achou melhor, ou às vezes é pior até que o meu, mas é a sua opinião, divide ela comigo, posta aí nos comentários, deixa lá sua opinião, é legal fazer essa troca aí que eu gosto bastante. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.